Bom dia, está no ar mais um Jornal Porto Alegre. Nesta manhã de segunda-feira, vamos falar sobre as eleições na China com Michel Segalotto, situação política na Argentina com o repórter Lucas Passarim, países da Cortina de Ferro com Gustavo Krieger, calvinismo com Douglas Scherer, além de vamos falar também de Rafael Zanzio com o repórter Pedro Delanina. É isso aí, pessoal. Agora vamos diretamente da China com o nosso repórter Michel Segalotto para falar um pouco sobre as eleições locais. O Partido Comunista escolhe novo presidente da China. Xi Jinping foi nomeado nesta quinta-feira, dia 15, e assume a presidência da China em março de 2013. Desde o dia 8 de novembro, a política chinesa é o centro das atenções do mundo. Isso porque foi iniciado o 18º Congresso, onde acontece a primeira transição de líderes do Partido Comunista. A última mudança ocorreu há 10 anos, quando Hu Jintao foi nomeado presidente do partido, chefe de Estado e das Forças Armadas. Nesta quinta-feira, Xi Jinping, que já integrava o Comitê Comunista, foi empossado como secretário-geral e assume definitivamente o cargo de presidente em março de 2013. Pouco se sabe a respeito do novo líder. Alguns especialistas em política acreditam que Xi será um pouco mais liberal e também uma incógnita, principalmente no que diz respeito às reformas econômicas e sociais. Os desafios que aguardam o novo governante são muitos e, dentre eles, estão o combate à corrupção, reverter as desigualdades de renda, lidar com os protestos tibetâneos, administrar as relações externas com o Ocidente e países de região do Pacífico e manter a economia chinesa em crescimento. A China é a segunda maior economia do mundo, como você sabe. Também foram anunciados como integrantes do novo grupo que governará a China Li Ka-shing, Shang Dexing, Yo Zhang, Liu Yohan, Wang Shiqin e Ten Zigayo. Para os cristãos que moram no país, as expectativas são de mudanças em relação à liberdade religiosa. A China é governada há 92 anos pelo Partido Comunista, que mantém rígido controle sobre a política econômica, relações sociais e religião. É com você, Gustavo. Esse foi o Michel Segalotto com as reportagens sobre a eleição na China. Agora vamos com a situação política na Argentina com o repórter Lucas Passarim. Bom dia, Gustavo. Estou diretamente da Argentina para falar sobre a greve. A presidente Cristina Kirchner enfrentou ontem a primeira greve geral em seu governo. Os líderes da paralisação foram as alas rebeldes da Confederação Geral do Trabalho, CGT, e da Central dos Trabalhadores Argentinos, CTA. Juntos, os sindicatos paralisaram suas atividades por 24 horas. Hugo Moyano, caminhoneiro e líder da CGT, está em confronto aberto com Cristina. Ontem ele celebrou o sucesso da paralisação e falou a seguinte frase: "Este governo não é nacional e muito menos popular." Essa foi a primeira vez que a CGT e a CTA realizaram um conjunto de greve geral. A jornada também marcou a inédita aliança circunstancial dos sindicalistas de um setor ruralista. A Federação Agrária foi uma das 4 associações ruralistas que realizaram os lockouts contra Cristina Kirchner em 2008. Para compensar a falta de adesão total nos transportes, os sindicatos especialistas em transporte, especialmente os caminhoneiros, fizeram piquetes nas principais avenidas portenhas, além de bloquear a maioria dos acessos vitais à capital. Garis, escolas, funcionários públicos e bancários também aderiram à greve. Nos aeroportos, os voos internos das linhas aéreas argentinas Astral e LAM foram cancelados.
Já as conexões internacionais continuam funcionando com pequenos atrasos. O governo de Cristina Kirchner optou por minimizar o impacto da greve. O chefe de gabinete dos ministros, Juan Alba Medina, afirmou em tom depressivo: não é uma greve, é apenas um piquetaço nacional. Outros integrantes do governo acusaram sindicalistas peronistas de tentar desestabilizar o governo, além de defini-los como golpistas. Diretamente da redação, a Fênix. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação no nosso jornal. Agora nós vamos rapidinho com os intervalos e logo voltamos com mais Jornal Porto Alegre. Para vocês que são careca, apresento para vocês o novo shampoo cabeludo. Os próximos que ligarem nos últimos 15 minutos e comprarem um, ganham um de graça. Tá aí, em algum lugar da tela tá o número, para não ficar assim. Agora eu vou usar o shampoo que faz crescer o cabelo, valeu? Bah, esse cabelo cresce mesmo, hein? Esse shampoo é muito bom. Acabamos de voltar dos nossos comerciais, agora vamos com os países da Cortina de Ferro com o Gustavo Krieger. Jesus, so machst du mich kaputt. Ei, wenn ich dich fange, ei, wenn ich dich fange. Über gut, so machst du mich kaputt. Bom dia, telespectadores. Estou aqui ao lado do Muro de Berlim para falar um pouco sobre a Cortina de Ferro. Cortina de Ferro foi uma expressão utilizada para designar a divisão da Europa em duas partes, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, como áreas da influência política e econômica distintas no pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido também como Guerra Fria. A expressão foi celebrada pelo então primeiro-ministro britânico, Sir Winston Churchill, que a usou no discurso em Fulton em 1946. Afirmava Churchill, em seu famoso discurso, uma cortina de ferro desceu sobre a Europa, dando a entender que havia sido estabelecida uma severa divisão político-ideológica entre os regimes autoritários, comunistas e sistemas liberais capitalistas. É nesse cenário que a política dos Estados Unidos sofre então uma guinada, pois além de já citado o antagonismo com seu novo inimigo, a União Soviética, o país abre mão de sua história política externa de neutralidade para iniciar um período de maior influência nas guerras mundiais. Mas é a partir da construção do então Muro de Berlim, como vocês podem ver, que separa os setores comunista e capitalista da cidade de Berlim, que o termo cortina de ferro ganhou renovado fôlego entre a imprensa e a opinião dos públicos dos países ocidentais, sugerindo também um modo ferrenho com que os países buscavam delimitar suas fronteiras, evitando qualquer contaminação dos países capitalistas. De certo modo, tal associação fazia sentido naquela parte da Europa, recortada politicamente de uma ponta a outra. Via-se um cenário de milhares de quilômetros fortificados com muros de concreto, arame farpado, fósseis de equipamento e ativação de armas automáticas, como vocês podem ver aqui. Essa guerra ideológica tratava entre os dois sistemas políticos, causou um isolamento social, econômico e cultural que durou aproximadamente 45 anos, onde em muitos casos ocorreu isolamento até mesmo de caráter emocional, dividindo famílias, casais, amigos separados pela competição ferrenha entre as mentes dos povos europeus. Ou como vocês podem ver, quem estava de um lado não poderia passar para o outro. A cortina de ferro era integrada pelas repúblicas da Rússia, Armênia, Azerbaijão, Burles, Estogônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Lituânia, Letônia, Moldávia, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, os estados satélites da Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia. Hoje apenas fazem parte dessa divisão política a Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia e União Europeia. É isso aí. Muito obrigado, Gustavo, pela sua linda participação no Jornal Porto Alegre. Vocês podem ver, a Argentina quer os investimentos da Petrobras para ajudar essa economia, mas a Dilma não vai liberar o dinheiro, pois a Cristina Kirchner roubou todo o dinheiro da Espanha que foi investido lá. Agora com o nosso repórter Douglas Scherer, com a reportagem sobre o calvinismo ao vivo. Calvin!
Bom dia, telespectadores. Eu sou o novo integrante do Jornal Porto Alegre e vou falar um pouco da história do calvinismo. O calvinismo foi uma doutrina criada por João Calvino, século XVI, um dos principais reformadores protestantes. Na escola de Calvino, em Genebra, receberam instruções os fundadores da Igreja Presbiteriana. Calvino tentou transformar Genebra num estádio de fé calvinista. Queria criar uma teocracia, forma de governo em que a autoridade emanada dos deuses ou de Deus é exercida por seus representantes na terra. Assim, estabeleceu leis que foram dirigidas por suas doutrinas religiosas, abriu escolas, estimulou o comércio exterior, proibiu jogos de azar, alcoolismo, danças e outros. Perseguia seus opositores e defendia a pena de morte e hereges. Mandou queimar Miguel Serveto, que era um médico contrário às suas doutrinas. Jacques Gruet foi decapitado, acusado de blasfemia. Entre os anos de 1542 e 1546, havia em Genebra 20 mil pessoas apenas. Dessas, 57 foram executadas, 66 banidas e um número incalculável de encarceramento. Todos esses casos foram por motivos religiosos. O calvinismo, desde meados do século XVII, era a corrente protestante mais numerosa da Inglaterra, dividindo-se em várias facções, sendo a mais importante a dos puritanos, representados principalmente pela média burguesia. Contrária ao Estado absolutista e à religião oficial anglicana, que limitavam o direito de propriedade, fazendo com que os puritanos assumissem uma postura de oposição mais radical. Presbiterianos, marcados por um comportamento mais moderado, de aceitação ao Estado absolutista, visto que sua composição social majoritária era formada pela alta burguesia e por latifundiários favorecidos pelo Estado. O anabatista constituíam um grupo mais radical. Eram socialmente formados por artesãos e camponeses pobres que combatiam o Estado, reivindicando a devolução das terras e o sufrágio universal. Além de perseguidos pelo Estado anglicano, eram discriminados pelos puritanos, que consideravam a pobreza como expressão de falta de graça divina. Esse foi o Mr. Charlau com a reportagem sobre o calvinismo. Previsão do tempo com Lucas, o pássaro. Segunda-feira, máxima de 27 graus, mínima 11 graus. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Já na terça, máxima de 30 graus e mínima de 14. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Já no domingo, máxima de 24 e mínima de 12, com sol amanhã e à tarde. Um dia perfeito para fazer uma academia e ir para a praia. Diretamente para a Itália, com o nosso repórter Pedro Delanina falar um pouco sobre o Rafael Zanzio. Quando si pianta la vela polenta si pianta così, si pianta così, si pianta così, si pianta così. Oh, 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 bella polenta così, sasafum. Quando si riega la bella. Sou Pedro Delanina, diretamente da Itália para o jornal Porto Alegre. Vim falar sobre Rafael Sanzio. Foi o pintor italiano das grandes expressões do renascentismo, mestre da pintura e arquitetura da Escola de Florença. Hábil desenhista, possuía o tom de traçar linhas claras, econômicas e racionais. É considerado um dos maiores pintores do renascentismo, juntamente com Leonardo da Vinci e Michelangelo. Rafael Sanzio nasceu na cidade de Urbino em 6 de abril de 1483, cidade que possuía o espírito renascentista. Por ser um grande centro da pintura italiano, filho de Giovanni Cinti, poeta e pintor da corte, Rafael foi logo introduzido por seu pai na corte de Urbino, governada por Frederico de Montefeltro. Com a influência de pintores como Lucas Sangroli, Rafael já se destacava com sua pintura com apenas 17 anos de idade. Seu primeiro trabalho foi um grande altar na igreja
São Nicolau de Tolentino, na cidade de Castelo, entre Perugia e Urbino. A peça foi encomendada em 1500 e terminada um ano depois, O Casamento da Virgem. Em 1504 foi sua principal obra desse período, ainda influenciado pelo estilo de Perugino. Logo depois, Rafael concluiu 3 obras: Visão de um Cavaleiro, As Três Graças e São Miguel. Nele já se impõe seu estilo amadurecido e o frescor que lhe acompanharia a vida toda. Seus últimos trabalhos autorais foram um retrato duplo de Louvre, a pequena mas monumental Visão de Ezequiel, Transfiguração. Rafael tornou-se famoso especialista pela produção de suas Madonas, um conjunto de pinturas sobre a Virgem Maria. Com o falecimento de Júlio II em 1513, ele tornou-se o artista dileto sucessor de Leão X. Neste período ele assumiu também a decoração da Galeria do Vaticano, concluindo depois seus aprendizes, e realizou trabalhos diversos como retratos, tapeçarias, cenografias e ornamentações sacras, altares, planos arquitetônicos direcionados por edificações não religiosas e religiosas. Era o pintor mais em voga na Itália. Rafael Sanzio morreu em Roma no dia 6 de abril de 1520, ao completar 37 anos, e foi enterrado no Panteão de Roma, o mais honrável mausoléu da Itália. Afirmava-se que ele foi vítima de uma febre muito severa, admirado pelo Aristóteles e pela corte papal, que o viam como o príncipe dos pintores. Foi encarregado pelo Papa Júlio II, decorado com frescores a sala do Vaticano, hoje conhecida como a Excelência de Rafael. Em sua tumba foi colocada uma frase de Pietro em latim que diz: "Aqui jaz Rafael, que fez temer a natureza, por si fosse derrotado em sua vida e uma vez morto."